Meio-dia Paraná. Oferecimento: Supermercados Precim, ofertas sensacionais. E Aurus, vem aí o lançamento alto padrão Quadra Construtora, próximo a Arel. Terça-feira, 8 de novembro, muito bom dia, 22 graus agora em Londrina. É o Meio-dia Paraná chegando para deixar você bem informado até a 1h05 da tarde. Tem muitos assuntos que você vai ver primeiro aqui. Um deles, o depoimento do homem investigado por tentar sequestrar a ex-namorada em Ibiporã. A agressão foi registrada por uma câmera de segurança e a promotoria pediu a abertura de processo para que ele responda por vários crimes. Eu nunca apresentei nenhum aspecto agressivo, tanto que as lesões que ela teve foi de eu tentar colocar ela dentro do meu carro. Na edição de hoje, tem mais trechos desse depoimento e também uma nova entrevista com uma mulher que foi vítima dessa agressão, dessa tentativa de sequestro. Te convido a ficar por dentro também de um projeto que prevê mudanças na Zona Azul em Londrina. E novos bolsões para motos instalados perto do aeroporto, ali num dos cruzamentos da Avenida Santos Dumont. Com o aumento no número de casos de Covid-19, ao vivo, o médico vai tirar dúvidas sobre os cuidados neste momento. Aproveite e mande a sua pergunta pelo aplicativo Você na RPC. É sua oportunidade de ter esclarecimentos e orientar outras pessoas. Nessa edição tem ainda as vagas para trabalho temporário nesta reta final de 2022. E a abertura de uma cápsula do tempo fechada há 25 anos em Ibiporã que hoje faz aniversário. 11h49. Seja bem-vindo e fique conosco no Meio-dia Paraná que te espera logo após os comerciais. Faltando agora 9 minutos para o meio-dia, é o início do seu Meio-dia Paraná, que vai junto contigo em mais de uma hora, com muita informação, com muita prestação de serviço, nessa terça-feira, aqui na tela da RPC. A gente já começa com orientações em relação ao trânsito. Tem bloqueios para recap na Avenida Duque de Caxias, num ponto em que qualquer desvio no tráfego sempre acaba tendo impacto em outras regiões do centro da nossa cidade. Quem está por lá e abre essa edição do nosso Meio-dia Paraná é a Giovana Machado. Seja bem-vinda. Muito bom dia para você. Como está o trânsito por aí nesse momento? E quais as orientações para os motoristas em meio a essas obras de recap? Oi, Alberto, bom dia para você. Uma boa terça-feira para todo mundo que está com a gente aqui no Meio-dia Paraná. A Avenida Duque de Caxias está bastante movimentada, como é de costume, nesse horário próximo ao almoço, principalmente quando os trabalhadores vão se deslocando para ir almoçar, para voltar para casa rapidinho, levar as crianças nas escolas. E justamente aqui é uma avenida que também trafega, né, carros mais pesados, caminhões, muitos ônibus que saem ali do terminal central em direção aos bairros. Hoje, o bloqueio para ser realizado o recap asfáltico aqui na Avenida Duque de Caxias está no cruzamento com a Rua Santa Catarina. É aqui que o bloqueio começa e aí o tráfego passa a ser apenas em meia pista. Esse bloqueio em meia pista segue até a Avenida JK. Não impede o trânsito na Rua Santa Catarina, nem também na Celso Garcia Cid, que os motoristas podem atravessar, né, fazer o cruzamento da Duque por meio destas ruas, mas na Duque de Caxias está em meia pista e isso, justamente por ser uma avenida bastante movimentada, deixa o trânsito mais carregado, mais lento, isso já desde o início ali da avenida, mas no centro da cidade. Alguns motoristas a gente observou enquanto a gente estava vindo para cá para realizar essa entrada ao vivo, já vão desviando, procurando outras ruas, né, entrando tanto à direita como à esquerda, desviando realmente pelo centro da cidade para evitar passar por esse trânsito mais lento que está acontecendo aqui hoje. Esse recap é justamente um pedido à prefeitura, né, dos comerciantes que estão instalados aqui na avenida, que querem melhorias, estão buscando melhorias tanto no asfalto como também
sinal vem pela internet, começou a ter aquele repique ali, mas a Giovana comentava que esse recap é parte daquele pacote de pedidos de comerciantes e donos de imóveis ali da Duque de Caxias. Eles cobram melhorias justamente para dar uma revitalizada naquele ambiente, até porque é uma via com imóveis muito antigos. A primeira etapa foi o compartilhamento da pista exclusiva para ônibus. Agora os veículos podem usar em mais períodos do dia. Agora está sendo feito esse recap e tem uma terceira etapa que trata justamente da instalação da Zona Azul na Duque de Caxias. Vou retomar o contato com a Giovana para que ela possa complementar essas informações e também as orientações para você. Contigo aí, Gi. Isso, Alberto. Eu ouvi agora no finalzinho que você estava comentando que falta ainda a instalação da Zona Azul, ainda falta, por enquanto esse projeto ainda não saiu do papel, como também é uma reclamação constante, né, dos comerciantes, falando sobre a segurança, que eles querem também um maior policiamento e melhorias justamente para ajudar a estética também aqui da rua, para justamente ajudar nesta questão da segurança, que é uma cobrança bastante feita por eles, que a gente já mostrou diversas vezes aqui no Meio-Dia Paraná. Essa obra, eu perguntei para a Prefeitura hoje, esse trecho, né, de recap aqui na Avenida Duque de Caxias, que começou ontem, tem previsão de duração de até 2 semanas. Segundo a Prefeitura, caso não chova. Se chover essa semana, tem uma previsão aí para o final da semana, fim de semana. Isso pode ser que atrapalhe o recap feito por aqui e aí as obras podem atrasar um pouquinho mais. Por isso que é importante que os motoristas, né, que costumam passar por aqui todos os dias, busquem aí outros trajetos, quem sabe fazer um desvio para evitar realmente esse trânsito mais lento que está acontecendo na Avenida Duque de Caxias. Por enquanto, a gente percebe as máquinas paradas aqui justamente porque a gente está no horário de almoço, então o pessoal parou para almoçar, mas os serviços devem ser retomados em seguida. O investimento, o gasto feito aqui para esse recap ao todo, né, em toda a Avenida Duque de Caxias, outros 2 trechos já foram recapeados também no mês de setembro, é de R$ 465 mil, gastos feitos pelo município, e ao todo, segundo a Prefeitura, também serão pavimentados 11 mil metros quadrados aqui na Avenida Duque de Caxias. Alberto. Valeu, obrigado, Gi. Essas imagens lá são ao vivo. O que fazer para fugir do tráfego ali na Duque de Caxias? Dá para pegar a Souza Naves mais acima ou então ir pela Rua Uruguai, que fica abaixo da Brasil. São ruas, no caso da Uruguai em especial, um tanto estreitas e tem pontos de lentidão. Mas para fugir das filas na Duque de Caxias, ficam como opções ao longo dessas semanas de obras de recap por ali. Você que está ligado no Meio-Dia Paraná também pode participar mandando fotos, vídeos, mensagens, citando como está o trânsito aí na região onde você mora, você trabalha, é você ajudando a fazer o Meio-Dia Paraná. E não é só trânsito, não. Saúde, educação, prestação de serviço. Falei em saúde, daqui a pouco tem entrevista com um médico para discutir o aumento de casos positivos de Covid-19. Que cuidados são necessários nesse momento? É assunto para daqui a pouco na tela do Meio-Dia Paraná. Fala agora de Zona Azul, do controle de vagas para estacionar em ruas e avenidas de Londrina. Esse serviço poderá mudar de comando. Depois de décadas fazendo o controle das vagas, a Epesmel irá enfrentar uma concorrência. É o que prevê um projeto enviado pela Prefeitura à Câmara de Vereadores. Catherine Tanan, boa terça-feira para você, seja bem-vinda também. Qual a explicação, qual a razão dessa proposta? Oi, Alberto, muito obrigada. Um ótimo dia para você também, para todo mundo que está com a gente. Essa proposta veio logo depois de um questionamento feito pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná sobre a falta de outras empresas na disputa pela administração desse serviço. E por que desse questionamento? A gente lembra que a Epesmel administra a Zona Azul aqui na cidade de Londrina há mais de 40 anos. Epesmel, que é, portanto, uma escola profissionalizante que atende centenas de adolescentes com trabalho de formação por um mercado de trabalho e também uma formação social. Uma das fontes de renda da Epesmel é justamente a Zona Azul. Com o que eles ganham aqui, parte dessa verba é destinada a esse atendimento dos adolescentes, dos projetos sociais. Antes da gente trazer todos os detalhes dessa proposta de mudança feita pela Prefeitura de Londrina, a gente quer compartilhar contigo aí uma reportagem relembrando um histórico e longo da Zona Azul aqui na nossa cidade. Olha só. Nos anos 70, o aumento da frota de veículos fez várias cidades adotarem um estacionamento regulamentado.
Uma maneira de fixar tempo para o uso de vagas nas ruas e permitir com que mais veículos usassem a mesma vaga ao longo do dia. Em Londrina, o serviço chegou a ser interrompido no começo dos anos 80, o que tumultuou o centro. Motoristas paravam em fila dupla e tinham ainda mais dificuldades para estacionar. E a falta de estacionamento, além de aumentar os gastos de combustíveis, tem prejudicado o comércio nos pontos centrais, forçando o consumidor a procurar os mesmos produtos em locais menos movimentados. A retomada do serviço ocorreu em 1981 e já sob o comando da Epismel, responsável pelo gerenciamento de vagas até hoje. Naquela época, eram menores de 18 anos que faziam o controle da Zona Azul. Os 63 menores que trabalham na Zona Azul ganham meio salário mínimo, mais uma comissão pela venda dos talões. Eles arrecadam por mês cerca de 500 mil cruzeiros. Com a entrada em vigor do Estatuto da Criança e do Adolescente, o trabalho de menores começou a ser questionado. A discussão apontava que eles estavam em risco nos serviços nas ruas e que esse tipo de emprego não ajudava na formação profissional dos adolescentes. O impasse se arrastou por anos, até que a Epismel passou a ser obrigada a contratar apenas adultos para fiscalização. Mas as mudanças não pararam por aí. O formulário de papel foi sendo deixado de lado no começo dos anos 2000 para dar lugar aos parquímetros. Os aparelhos ficaram mais modernos para permitir a recarga eletrônica de valores e, atualmente, até o uso de aplicativos para controlar as vagas de Zona Azul. Tá, então, um remember, dessa história que Londrina tem com a administração do estacionamento que é cobrado nas ruas da cidade. E a gente pontuou o seguinte: a proposta apresentada agora pela Prefeitura precisa passar por essa análise na Câmara, mas só vai valer para o próximo contrato. Então, por enquanto, nada muda aqui, na hora que você for pagar o seu estacionamento na rua, nada. Tudo continua da mesma maneira. Por quê? A Epismel assinou um novo contrato em 2021 e ele tem validade de 10 anos. Então, ainda que essa proposta seja aprovada, só passa a valer no ano de 2031. Tem chão pela frente. O que prevê essa proposta do município? A alteração da forma de escolha da empresa responsável pelo estacionamento em locais públicos de Londrina, no caso a Zona Azul, a terceirização dos serviços, que atualmente se dá mediante permissão e por meio de chamamento de interessados, passará a ser feita por licitação. Então, essa foi uma exigência do Tribunal de Contas, que entendeu que não é correto a Prefeitura repassar sempre o serviço à Epismel, sem permitir que outras empresas entrem na disputa para administrar. Em outras cidades, como é o caso da capital do estado, Curitiba, são equipes da própria Prefeitura que fazem o controle de vagas, mas aqui em Londrina é um serviço terceirizado por parte da Epismel e a CMTU só aparece depois para aplicar multas por irregularidades. Então, a gente vai seguir acompanhando, porque o projeto vai ser analisado na Câmara, mas o efeito, portanto, não é imediato. Até lá, a Epismel segue administrando o serviço e depois poderá, inclusive, disputar essa licitação contra outros concorrentes. A nossa produção, a Crisóia, fez contato com a Epismel e eles informaram que tem ciência da exigência do Tribunal de Contas e que vão analisar o projeto proposto pela Prefeitura antes de se manifestarem. Atualmente, a Zona Azul aqui em Londrina tem mais de 2.300 vagas de estacionamento e a tarifa é de R$ 2,50 por hora para que você deixe o seu veículo parado em qualquer vaga aqui na cidade onde existe a Zona Azul. Alberto, a gente aqui vai seguir acompanhando, porque como a gente viu, tem chão pela frente, análise na Câmara e só lá para frente que essa mudança passará a valer. Aí então, qualquer novidade a gente vai trazendo para você. E a Catherine Tanan, daqui a pouco tem outro assunto que tem repercutido muito na cidade, tem impacto aí principalmente para motoristas e motociclistas. Dá um resuminho já, Catherine. São os bolsões, Alberto. A cada pouco surge um novo e a gente vai mostrar o que foi implantado recentemente, até trazer a análise da própria CMTU. Afinal de contas, esse método tem funcionado aqui na cidade? Daqui a pouco. Ok, então, daqui a pouco então as informações e também as imagens desse cruzamento aí que ganhou novos bolsões para motos. Nesse giro de informações pela cidade, vamos dar agora uma olhada no trânsito ali da Avenida Leste-Oeste. Com o tempo firme, o tráfego fica mais tranquilo nesse horário de almoço. Aí, na verdade, a Leste-Oeste está ali passando embaixo e mais ao fundo da Zona Norte, né? Esse é um outro ponto da Leste-Oeste.
Tá tranquilo o tráfego por ali, um ponto de lentidão um pouco maior é no cruzamento com a Rio Branco, porque tem as obras do viaduto. Lentidão de sempre por lá, mas sem longas filas, como ocorre em dias com o tempo mais fechado ou mesmo com chuva. Aproveito para compartilhar também informações do Parque Arthur Thomas. A Prefeitura enviou essa simulação de um novo letreiro que será instalado. A mensagem é "Eu amo a natureza". E essa mensagem ficará perto da lagoa do Parque Arthur Thomas. Esse letreiro aí que será instalado vai custar quase R$19 mil. Já tem outros pela cidade, o próprio Eu Amo Londrina, ali às margens do Igapó 2, letreiro que nessa época de final do ano vai ganhar ali a palavra Natal. Eu amo o Natal de Londrina, enfim, são pontos cada vez mais tradicionais. Ao vivo também, o ponto da Leste-Oeste no cruzamento com a Guaporé. Olha só, está bem tranquilo o tráfego. Na Guaporé um pouco mais de veículos nesse momento, mas ao longo da Leste-Oeste, tráfego fluindo normalmente neste horário de almoço nessa terça-feira. O ex-namorado de uma mulher que foi vítima de tentativa de sequestro em Ibiporã prestou depoimento à Polícia Civil. O Meio-Dia Paraná teve acesso ao relato dele, em que este homem, esse investigado, dá as explicações dele sobre o momento das agressões. Assunto que você vê primeiro aqui no Meio-Dia Paraná. Mônica Dal, boa tarde para você. Que pontos do depoimento você destaca e relembra também como foi esta agressão? Roberto, boa tarde a você, boa tarde também para todos. Exatamente, ao longo da manhã a gente viu um pouco desse depoimento, a versão do Faustino Daniel da Silva Neto, de 29 anos. Para a gente relembrar um pouco esse caso que aconteceu no último dia 25 de outubro na cidade de Ibiporã. Câmeras de segurança do prédio onde essa vítima mora registraram então toda a ação desse jovem que era namorado dessa vítima. Eles tinham terminado há cerca de um mês. Naquele dia, ele atraiu essa jovem para descer do prédio que ela morava com uma suposta encomenda. Então, uma vizinha avisou que tinha uma encomenda, ela não sabia que ele estava na parte de baixo, né? E aí foi até lá. Quando ela chegou nesse local, se deparou com o ex-namorado e as câmeras de segurança registraram, então, tentativas dele de puxar essa jovem para dentro do carro. Depois ela tenta sair, se agarra a uma árvore que tem ali próxima. Ainda assim, ele se esforça para colocar essa jovem dentro do carro, até que a mãe dela aparece, vê toda a situação e consegue salvar a filha. Depois que tudo isso aconteceu, esse jovem saiu do local. A Polícia Civil iniciou uma investigação, já que essa família registrou um boletim de ocorrência, claro, para apurar toda essa situação. E depois de algum tempo ele foi ouvido pela Polícia Civil, pelo delegado Vitor Dutra de Ibiporã. E ele trouxe sua versão sobre os fatos. A gente destaca que ele disse que tem problemas psicológicos e que também não teria sido agressivo nesse dia que as imagens aí captaram, que as câmeras captaram toda essa agressão que aconteceu. Vamos acompanhar então no depoimento que o Faustino disse. Eu passo por um tratamento psicológico e a minha cabeça não estava equilibrada nesse determinado momento. Eu nunca apresentei nenhum aspecto agressivo, tanto que as lesões que ela teve foi de eu tentar colocar ela dentro do meu carro. Assim que a mãe dela apareceu, eu não agredi nem ela, nem a mãe dela. Eu tentei me acalmar, eu falei algumas vezes para a mãe dela, enquanto a mãe dela segurava e rasgava a minha camiseta. Eu falava: tia, eu só preciso conversar, tia. A minha cabeça não para, eu só preciso conversar. Bom, o Faustino permanece respondendo em liberdade a esses crimes. A Polícia Civil continua investigando toda essa situação e há quase 3 semanas dessas cenas que nós vimos aí, que foram registradas por câmeras de segurança, a família da vítima vive bastante insegurança, né? Não, eles têm medo de sair na rua e também pedem a prisão deste jovem de 29 anos. Isso porque elas não têm garantias de que isso não possa acontecer de novo. Então, nós conversamos com a mãe dessa vítima, que quis ser identificada, e a jovem que não quis mostrar o rosto, e elas falaram um pouco mais dessa situação. Agora a gente vai ouvir então essa vítima falando como a vida mudou depois dessa situação que ela passou e, claro, um trauma. Vamos ouvir.
totalmente outra vida, assim. Planos que eu tinha de futuro, de prestar concurso, essas coisas que eu sei que ele sabe que eu já não vou por medo. Estava estudando, né? Parei de estudar, quebrou toda a minha rotina, a gente teve que sair da nossa casa. Não tenho coragem de ir em ambientes com muita gente, porque eu tenho medo dele aparecer. O tempo todo vivendo com medo e pensando também no que ele pode fazer, assim, sabe? Parece que eu nunca mais vou ter tranquilidade de só sair, sem pensar 2, 3 vezes nas possibilidades. Claro que o meu desejo é que ele seja preso, assim, porque enquanto isso a gente tá vivendo com medo. A gente não sabe se ele tá aqui, se ele tá na cidade vizinha, onde que ele pode estar, se daqui 1, 2 meses ele pode ir atrás de mim de novo, a gente não sabe. A gente não vai mais passar detalhes a respeito dessa família, né? A vítima informou aí que eles tiveram que mudar de casa. Claro que a gente não vai passar tantos detalhes justamente por segurança. Bom, o que essa família disse também? Que através de advogados irão pedir a prisão, então, do Faustino. Nós procuramos a Polícia Civil, o delegado Vitor Dutra de Ibiporã, quem está investigando esse caso, e uma medida protetiva está valendo justamente para a vítima e também a mãe dela. A promotoria também abriu um processo para que ele responda por outros crimes, na verdade por vários crimes. E daqui a pouco, né, Alberto, tem uma reportagem completa até explicando melhor sobre essa situação e o motivo do Faustino não ter sido preso até agora. A gente vai seguir acompanhando essa situação, mas pede que todos acompanhem essa reportagem daqui a pouco. Combinado. Obrigado, Mônica. E nesse caso específico, tanto a vítima quanto a mãe dela tomaram a frente, buscaram a polícia, formalizaram a denúncia, enfim, papel de cidadão. Em outros casos, muitas vezes a denúncia é mais complicada, as provas também, e até por isso a RPC tem um projeto Amarelas, que está no ar para reforçar justamente as medidas de combate à violência contra a mulher. Pegue o seu celular e aponte a câmera para o QR Code que vai aparecer, que já está aparecendo no canto da tela. No site da campanha, você vai encontrar informações e orientações sobre como denunciar e combater a violência contra a mulher. Tem também endereços, telefones, os contatos de serviços de acolhimento e proteção às vítimas. Entre no site e saiba como fazer a sua parte, até porque o fim da violência contra a mulher depende de cada um de nós. Meio-dia mais 11 minutos, 23 graus nesse momento em Londrina, céu azul, não com aquele sol tão intenso de segunda-feira, mas o tempo segue firme. Algumas nuvens e nada de chuva nas próximas horas, agora 23 graus. Imagens ao vivo também de Paranavaí, noroeste do estado, lá o sol um pouco mais intenso. Nesse comecinho de tarde, é esse giro pelo estado aqui na tela da RPC. Em Londrina, 23 graus. Lá em Paranavaí, já temos nesse momento 25 graus. Comigo aqui na tela, aquela espiada em como está o tempo em todo o estado nesta terça-feira. Sol predominando entre nuvens na maior parte do Paraná. Áreas de instabilidade apenas na Serra do Mar e no litoral do estado, com uma pequena possibilidade de chuva ao longo da tarde e também da noite. Aqui na nossa região, as mínimas vão subindo pouco a pouco, mas o começo da manhã ainda tem temperaturas um tanto baixas. Rolândia e Apucarana registraram 12 graus hoje. Jacarezinho e Cornélio Procópio ficaram na marca dos 13. Mas a amplitude térmica é considerável e as máximas vão chegando aos 27 em Apucarana e Cornélio Procópio, 28 em Jacarezinho e batendo nos 30 graus em Bandeirantes. Londrina, com mínima hoje de 14 graus, a máxima vai chegando ao longo da tarde nos 28, mesmo à noite vamos ficar ali com máxima de 26, tempo firme ao longo de todo o dia. Tempo firme hoje e amanhã, porque de quinta em diante já tem previsão de uma nova mudança no tempo. As telas aqui eu trago daqui a pouco para você, mas já antecipo algumas explicações por parte do CIMEPAR. A situação meteorológica ainda é favorável para o aquecimento nos próximos dias sobre o Paraná. Temperaturas bem mais elevadas, uma grande amplitude térmica prevista para quarta e quinta-feira. Mas a principal mudança ainda está prevista para sexta-feira no Paraná. Teremos condições novamente de chuva, pancadas de chuva e trovoadas em vários setores do estado, e essa chuva se estende por alguns dias, inclusive no próximo fim de semana. Então, o CIMEPAR atualizando que é de quinta para sexta-feira, essa virada no tempo,
a volta da chuva. Daqui a pouco a gente segue atualizando as informações do tempo para você. Esse 8 de novembro marca o aniversário de Ibiporã. E a data é marcada também pela abertura de uma cápsula que foi fechada lá em 1997, quando Ibiporã completou 50 anos. O Meio Dia Paraná foi até Ibiporã hoje cedo para conferir a abertura dessa cápsula e as lembranças deixadas lá em 1997. Na urna, sonhos e desejos guardados há 25 anos, prestes a serem despertados. Amigos que não se viam há tempo se reencontraram no memorial do cinquentenário de Ibiporã. O artista que executou a obra junto a Henrique Aragão também estava no evento. É a contribuição que a gente deixa para o município, né? É o legado de Henrique de Aragão, né? Para a cidade de Ibiporã. É com muita alegria que passaram-se 25 anos e eu estou aqui participando da abertura da Cápsula do Tempo. A cápsula com mensagens, cartas e fotografias embaladas a vácuo foi enterrada em uma urna de madeira lacrada no ano de 1997. O único registro da época entrou para a história da cidade e foi feito por Luiz Viana. Eu sempre gostei de filmar, de tirar fotografia. E passando por aqui na época, ele estava fazendo esse trabalho aqui. Aí eu resolvi filmar e foi o único que estava aqui filmando com uma máquina, que não tinha ninguém mais. Nesta terça-feira, 8 de novembro, data em que Ibiporã celebra 75 anos de sua independência política, a cápsula foi retirada da urna de concreto que fica às margens da BR-369, na entrada da cidade. Uma salva de palmas, respeitando tudo aquilo que a nossa cidade já viveu ao longo desses 75 anos. Dentro desses pacotes estão fragmentos de memórias que foram preservadas da ação do tempo. Do lado de fora, parte dos protagonistas dessas histórias. Moradores que escolheram as mensagens que enviariam ao futuro. Nas cartas estão mensagens, desejos para toda a cidade e também segredos. Bastante segredinho. Eu escrevi para mim. Que na época, o que eu esperava de mim hoje. Eu contei um segredo na carta que meu pai não sabia e contei também a menina que eu gostava na época. As poucas coisas que eu me lembro que eu escrevi na carta, eu acredito que se realizaram. Então, acho que é esse sentimento de felicidade, assim, de realização mesmo. Naquela época eu não fazia ideia de como seriam esses meus filhos, eles são maravilhosos. E eu fico feliz de saber que hoje eles são o que eu queria que eles fossem naquela época. Os objetos não serão imediatamente entregues aos seus donos. Passarão primeiro por uma quarentena na Biblioteca Municipal de Ibiporã. Depois de organizados, os nomes dos donos e destinatários serão divulgados em jornal oficial. Existe muita expectativa, né, de abrir hoje, mas não seria apropriado, seria tumultuado, até porque precisa ser higienizadas e tal. Então, assim, a comissão definiu por ser entregue na biblioteca. Uma nova cápsula está sendo preparada, desta vez para ser aberta em 2047, quando a cidade completar 100 anos. A expectativa une desde os pioneiros até os moradores mais novinhos. Eu penso assim, hoje eu estou aqui, 25 anos não vou estar aqui mais. Então é uma oportunidade para mim ver, abrir essa e a gente ver como que vai ser. Eu vou, tipo assim, pretendo ajudar os animais de rua, assim, todos os animais. Aí eu escrevo, aí, né, vejo se vai realizar. Porque a minha escola falou que vai fazer, nossa, eu fiquei muito animada. São os sonhos, são os anseios também de diferentes gerações aí de Ibiporã, que de antemão já recebe também os parabéns aqui de toda a equipe do nosso Meio Dia Paraná, os 75 anos de Ibiporã, sempre uma grande audiência, um carinho de nossos telespectadores ali de Ibiporã. 12h18. Pouco a pouco, mais cruzamentos de Londrina vão ganhando bolsões para motos, espaços para os motociclistas se posicionarem à frente dos carros enquanto aguardam a abertura dos semáforos. Catherine Tanan está justamente no ponto mais recente que ganhou um bolsões, estão dois na verdade, bolsões para motos. Catherine Tanan, que ponto é esse? Como está o tráfego por aí?
Alberto, a gente está bem no cruzamento da Avenida Santos Dumont com a Rua Augusto Severo, aqui caminho do aeroporto de Londrina. O Ademir dos Santos vai mostrar pra gente que aqui, ó, neste cruzamento tem bolsão e está sendo bem utilizado pelos motociclistas. Como você bem falou, Alberto, é este espaço à frente dos carros, né, entre os carros e a faixa de segurança em que os motociclistas podem parar. Segundo a CMTU, desde que esse projeto começou a valer, é uma maneira de garantir maior segurança, porque não há aquele conflito na hora em que o semáforo abre entre os carros e as motos. Então as motos saem na frente, os carros vêm logo atrás. Na visão da CMTU, inclusive, os motociclistas e os motoristas já estão bem adaptados à implantação desse que a gente pode considerar, né, uma nova medida ainda, porque ela entrou em vigor aqui na cidade no início, digamos assim, né, no primeiro semestre deste ano. A gente vai ouvir, inclusive, agora uma entrevista com o Jonas, ele que trabalha na CMTU, é um dos agentes, e falou com a gente sobre está sendo eficiente ou não. Palavra do Jonas para a gente. Há um respeito muito grande por parte dos motoristas, né? A ação ela visa a redução de acidentes envolvendo veículos e motocicletas, e a gente tem percebido que após a implantação dos bolsões, no início teve um pouco de dificuldade por conta dos motociclistas de entenderem o funcionamento ali do bolsão, mas que agora, após essa fase experimental, os mesmos já estão se adaptando e tem sido bastante eficiente nos pontos onde existem o bolsão hoje. Tá, então a explicação do Jonas e por que este ponto recebeu um bolsão. Desde o início do projeto, a CMTU pontuou o seguinte: vias que são mais largas conseguem receber essa medida, até porque os motociclistas precisam passar por entre os veículos no conhecido corredor para virem até a parte da frente. Então, em vias mais estreitas, isso acaba gerando maior insegurança ao invés de ajudar. Como a Santos Dumont é considerada uma via mais larga, aí sim eles implantaram aqui. Então, tem um bolsão neste lado da Santos Dumont, nesse sentido de quem está indo para o aeroporto, e no sentido contrário de quem está vindo do aeroporto para o centro de Londrina. A gente preparou uma tela para contar para vocês também onde estão os outros. São 11 bolsões ao todo em 5 diferentes cruzamentos. Além deste, há também no cruzamento da Avenida 10 de Dezembro com a Avenida Portugal, no cruzamento da 10 de Dezembro com a Potiguares, da 10 de Dezembro com a Rua Tremembés e da BR-369 com a Avenida Lúcia Helena Gonçalves Viana. Em todos, o objetivo é o mesmo e o critério é este: uma via mais larga que possibilite a chegada dos motociclistas até a parte da frente, dando mais segurança ao trânsito. Alberto, eu também perguntei se eles já têm uma previsão, né, de um novo ponto a receber um bolsão. Segundo a CMTU, ainda não. Até agora consideram a medida válida, mas eles precisam avaliar uma outra possível via a receber. Por enquanto, nada em vista. Volto contigo. Catulina, na prática aí, enquanto você está observando, acompanhando aí, o pessoal tem respeitado, tem utilizado efetivamente? Qual a tua percepção de momento por aí? Olha, Alberto, enquanto nós estamos aqui, bem tranquilo mesmo. A gente mostrou ao vivo que tinham 2 motos paradas. Olha, por exemplo, tem uma agora que ela veio pelo corredor, tem outros que estão vindo pelo corredor e eles param neste espaço. E a gente repara que existe, ó, o respeito dos motoristas, eles sempre estão se colocando num local ali da faixa que dê ainda mais espaço para os motociclistas passarem e pararem no local devido. Então, até agora, pelo que a gente está vendo, um compartilhamento adequado e respeitoso, e a ideia está funcionando. Motociclistas saem na frente e os carros logo atrás. Valeu, Catulina. É um sistema que já existe também em São Paulo, Curitiba, Maringá. Tem dado certo, permitido que os motociclistas saiam antes, aproveitem aquele espaço ali. Claro, não é para ter mais velocidade, é para aproveitar o espaço antes da própria saída dos carros e tentar harmonizar aí uma disputa que nem sempre é tão harmoniosa no trânsito das grandes cidades. Tá, então, esse novo cruzamento, Augusto Severo com a Santos Dumont, portanto, com bolsões para motos. Agora já meio-dia e 23. Daqui a 1 minuto, o Meio-Dia Paraná traz para você uma entrevista ao vivo com o médico sobre cuidados em meio ao aumento na positivação de testes de Covid-19. Também vamos falar do crescimento das vagas de emprego temporário neste finalzinho de ano. E ainda nessa edição tem a reportagem com o depoimento do homem acusado de tentar sequestrar a ex-namorada. A agressão foi
registrada por uma câmera de segurança, e a promotoria pediu a abertura de um processo para que ele responda por vários crimes. Imagens ao vivo agora de Curitiba, da região da rodoferroviária. Tempo firme também na capital, temperatura lá um pouco mais baixa do que em Londrina. Aqui continuamos com 23, lá em Curitiba a temperatura nesse momento é de 20 graus. Em apenas 1 minuto, o seu Meio-Dia Paraná está de volta. É o seu Meio-Dia Paraná de volta aqui na tela da RPC. Agora, 12h25, apenas 1 minuto de intervalo. E já tem de novo muita informação pela frente. Vários estados do Brasil voltaram a registrar aumento na procura por testes de Covid-19 e há crescimento também no número de casos positivos baseados nestes testes. Não se fala numa nova onda de coronavírus, mas é um momento que desperta cuidados. Mônica, que medidas são necessárias nesse momento, justamente para evitar aí novos picos de contaminação? Sim, Alberto, é importante reforçar que esse não é um momento de alarde, por exemplo. É um momento para reforçar os cuidados, isso porque, como você adiantou, alguns estados estão registrando mais casos de Covid. Se a gente olhar aqui para a nossa situação, para a situação de Londrina, a Secretaria Municipal de Saúde considera o momento estável. Daqui a pouco a gente vai trazer mais alguns números, mas agora vamos falar com o Dr. Gilberto Martim, que é médico sanitarista da PUC, aqui em Londrina, e traz mais detalhes a respeito desse momento e o que a gente precisa fazer para se cuidar. Doutor, uma boa tarde para o senhor novamente. Acho que o primeiro questionamento é um balanço. Como que está essa situação nossa aqui no Paraná agora? Como que os médicos, os especialistas veem essa situação aqui no nosso estado? Bom, em primeiro lugar, a gente está numa situação de estabilidade mesmo, né? Porque a gente tem a ocorrência de óbitos, ela está praticamente zerada já. O número de casos ainda é um número bastante baixo. O que a gente tem é a preocupação com essas informações do surgimento de uma subvariante da Ômicron, né? Duas subvariantes, na verdade, que estão circulando, que já foram detectadas há tempos atrás no Amazonas, há um mês atrás no Amazonas, e que agora foi detectada no Rio, o que dá um indicativo de que essa subvariante está circulando pelo país, né? E que ela é uma variante que está circulando nos Estados Unidos, na Ásia, na Europa, e que nesses locais foi responsável pelo aumento do número de casos, né? Mas mesmo com o aumento do número de casos, você não tem aumento de casos com gravidade ou mesmo com óbitos, o que significa que, apesar dela ser uma subvariante que tem uma transmissibilidade maior, que ela parece que faz aumentar o número de casos, ela não tem trazido gravidade, e muito por conta principalmente da vacinação. Doutor, uma outra questão é se esse é um momento para voltarmos com medidas restritivas. Que público, por exemplo, né, que pessoas que precisam se cuidar mais nesse momento? Não, nós não devemos ter aquela paranoia, né, de preocupação com relação às medidas que, como a gente teve no auge da doença. A gente tem que estar atento, a população idosa acima de 75 anos tem que tomar alguns cuidados em relação a evitar pontos de aglomeração, de local de ambientes fechados com muita aglomeração, ou na necessidade de locais como esse, pensar na possibilidade de usar máscara, que é uma recomendação que ela continua valendo. As pessoas que são imunossuprimidas, né, que tomam medicação ou que têm doenças imunossupressoras, também são pessoas mais suscetíveis. Agora, no geral, a gente tem que manter determinados cuidados, com as mãos, lavar as mãos, álcool gel. Se vai para um ambiente muito fechado, que você não conhece, que tem uma circulação de gente muito diferente, vale a pena pensar na possibilidade do uso da máscara, mas por enquanto, sem grandes medidas muito restritivas. A gente está vivendo grandes mudanças climáticas, né? Muitas pessoas acabam tendo sintomas respiratórios porque o clima está úmido, depois vem uma secura muito grande. Quando que a gente precisa prestar atenção nos sintomas respiratórios? Um sintoma que inicia na garganta, por exemplo? O que a gente precisa observar? Na verdade, a gente tem que continuar prestando atenção naquelas mesmas características que a gente sempre falou em relação ao Covid. A presença de febre é um dado importante, a presença de dor
vias aéreas superiores, né, principalmente, então nariz, garganta, são dados que a gente tem que prestar atenção, cefaleia, dor de cabeça, mas assim, um fator que é bem importante realmente é a presença de febre, que é uma coisa que ajuda a fazer um diferencial aí no que está acontecendo com a pessoa. Doutor Gilberto, obrigada pela sua participação aqui no Meio Dia Paraná. O doutor destacou também a importância da vacina, ainda que muitos públicos possam não ter sido atingidos ainda por vacinação, por exemplo, como a 4ª dose, né, Alberto? É importante manter. Se tem vacina disponível, é preciso procurar, porque a vacina continua sendo a nossa maior proteção. Você. Valeu, Mônica. Obrigado também ao doutor Gilberto Martim, aí, médico sanitarista, reforçando esses cuidados, essas orientações. Não é um momento de alarde, né, de uma preocupação extrema, mas é sim de cuidados ali. Não subestimar alguns sintomas mais característicos e buscar, então, o devido atendimento. Vou puxar agora aqui algumas participações, até porque uma delas trata de forma direta da Covid-19. A Débora Consolin. Boa tarde, Alberto. Tenho 2 filhos, um de 22 e outro de 19 anos. Gostaria muito que tomassem a 4ª dose da vacina contra a Covid-19. Mesmo com o aumento no número de casos, será que não vão liberar a vacinação para todos? Débora, a nossa produção, hoje pela manhã, a Tatiane Vieira fez contato com o secretário municipal de saúde para saber se havia alguma previsão de ampliação de grupos de doses de reforço, mas segundo o Felipe Machado, aqui em Londrina não há essa previsão. O município aguarda novas orientações do Ministério da Saúde. Ah, mas em Maringá o pessoal já antecipou. Foi uma postura lá da Secretaria de Saúde de Maringá. Aqui em Londrina, infelizmente, não temos essa progressão nos grupos de vacinação. Continuam ainda aquelas regras anteriores estipuladas pela Secretaria Municipal de Saúde. Infelizmente, essa é a resposta de momento. Seus filhos aí, tantos outros jovens, terão que aguardar mais tempo por essa dose de reforço, pela chegada de novas doses repassadas por parte do Ministério da Saúde. Já o Reiner, boa tarde, Alberto e equipe do Meio Dia Paraná. Sobre o recap de ruas, muito bom, mas estão esquecendo do rebaixamento para cadeirantes. Olha aí o alerta do Reiner em relação ao nível do asfalto ali, até porque tem aquelas rampas de descida para o asfalto e, segundo o Reiner, não tem sido ali feito o devido nivelamento para que a cadeira de rodas ou alguma pessoa com outra deficiência de mobilidade deixe a calçada e vá para o asfalto. Fica então esse alerta aí por parte das equipes que estão trabalhando nas obras de recap. Cássia Luz, de Ibiporã, que linda reportagem sobre os 75 anos de Ibiporã. Tenho várias cartas na cápsula do tempo. Parabéns, pessoal de Ibiporã também participando aqui do Meio Dia Paraná. O Márcio Pedro, bom dia, 8 de novembro, aniversário de 75 anos de emancipação política de Ibiporã. Parabéns. E ainda sobre o aniversário de Ibiporã, Maurício Domingos Alves. Tenho alguns parentes que são pioneiros em Ibiporã. Parabéns pelos seus 75 anos. Tá, então, a participação de moradores, de pessoas que têm parentes em Ibiporã, reafirmando esse aniversário aí de 75 anos. Ibiporã que teve a emancipação política lá em 8 de novembro de 1947. Foi reaberto hoje o cadastro de eleitores. O que é isso? Com o fim do período eleitoral, a partir de agora, o TRE está retomando a confecção de novos títulos, um serviço que ficou suspenso por 6 meses. A Giovana Machado estava na Duque de Caxias no começo do jornal e agora foi até o Fórum Eleitoral para mostrar como está a movimentação por lá e trazer as orientações para quem precisa do título de eleitor. Alberto, o pessoal de casa do movimento está bastante tranquilo aqui no Fórum Eleitoral de Londrina, viu? O fórum abre ao meio-dia. Desde que nós chegamos, esse movimento está bastante tranquilo. Tem ao todo 7 atendentes realizando esse atendimento aos eleitores que procuraram o fórum nesta terça-feira. 4 pessoas aguardam sentadas. Aos poucos, né? O pessoal vai chegando, se encaminhando ali, pedindo uma senha, pedindo um encaminhamento do que eles devem fazer, para onde que eles devem ir e se realmente o problema deles pode ser solucionado hoje aqui no Fórum Eleitoral. O movimento, justamente a gente está aqui para mostrar, né, essa volta do movimento no Fórum Eleitoral de Londrina, porque passou o intervalo que começou no dia 5 de maio para a organização e realização do processo eleitoral. E agora, a partir desse 8 de novembro, os eleitores podem solicitar
tanto o alistamento como a revisão e transferência do título na Justiça Eleitoral. Antes de entrar ao vivo, a gente conversava com o pessoal que estava na fila, aqui esperando, verificando o que eles estavam fazendo hoje aqui no fórum. E é justamente pessoas que faz tempo que não votam, ligaram aqui no fórum, perguntaram o que poderia ser feito e realmente o encaminhamento foi para que eles trouxessem os documentos necessários e viessem fazer esse atendimento de maneira presencial para ficar em dia com a Justiça Eleitoral. Esse atendimento é possível ser feito tanto pela internet, no site do Tribunal Superior Eleitoral, na aba Autoatendimento ao Eleitor, e aí tem um prazo, né, de análise feito pela Justiça e o eleitor pode acompanhar esse procedimento feito pelo site. Para quem for fazer presencialmente, aqui em Londrina, o fórum fica na rua Parigô de Souza, bem ao lado da Câmara de Vereadores, abre ao meio-dia de segunda a sexta e fecha às 6 horas da tarde. Para fazer essa revisão, aí, alistamento do título eleitoral, precisa trazer alguns documentos. No caso dos homens, o de alistamento militar, e no restante, mulheres, documento oficial com foto e comprovante de endereço. Quem não votou na eleição desse ano também já pode apresentar a justificativa eleitoral. Tem um prazo de 60 dias para fazer essa justificativa, contando a partir do dia 2 ou 30 de outubro, dependendo do que perdeu nessa eleição. E também é possível fazer essa justificativa pelo site do TSE ou presencialmente. Alberto, a gente lembra que é necessário estar em dia com a Justiça Eleitoral para apresentar essa documentação para concursos, por exemplo. Nós temos aí concursos importantes, inclusive aqui em Londrina, né, como é o caso dos professores. Quem tiver interessado, já se inscreveu nesses concursos, precisa estar em dia até realmente efetivar essa vaga, caso passe no concurso. Valeu, Gil, obrigado. Concursos, o próprio vestibular da UEL e tantas outras universidades têm essa exigência aí de estar em ordem com a situação eleitoral para poder tomar posse, para poder fazer a matrícula, enfim, não dá para correr o risco de perder uma oportunidade por não estar em dia com a Justiça Eleitoral. Empresas do Paraná devem contratar cerca de 9 mil trabalhadores temporários para as vendas de fim de ano. O nosso estado é o quarto com o maior número de vagas abertas nesta reta final de 2022. Na empresa de alimentação saudável é regra. Todo fim de ano os pedidos aumentam. E aí, para dar conta de tudo, é preciso reforçar a equipe. A contratação dos temporários deve começar nos próximos dias, mas a quantidade de vagas vai depender do ritmo das vendas. Nós devemos contratar, mas vai ser num ritmo mais lento, para nós entendermos a real demanda do mercado, aonde esses profissionais têm que ser alocados, se é na loja, se é na produção, e contratar de forma que todo mundo que vier tenha a oportunidade de mostrar o seu trabalho. Porque é interesse da empresa que os bons colaboradores fiquem. A indústria é sempre a primeira a abrir vagas temporárias para o fim de ano. Nos próximos dias, ainda vai continuar contratando, mas agora outras duas áreas, logística e vendas, também começam a procurar mão de obra. Em todo o estado, até agora, são mais de 600 vagas temporárias abertas. Então a gente vê desde o auxiliar, desde o conferente, desde aquela pessoa que precisa atuar na área operacional, logística. Como tem muita venda online, não precisa tanto, né, de um vendedor, mas tem aquele que faz o atendimento em vendas, né? Então não só aquele que faz a venda, e sim aquele que faz um atendimento consultivo na área de vendas. E aí a gente vê grandes vagas dessa área também. A dica da Eliane é ficar ligado, porque as vagas temporárias têm processo rápido de contratação e o candidato precisa estar pronto. Que ela tenha a documentação dela em dia, porque a gente vê que muitos candidatos acabam não estando com a documentação em dia. A oferta e a procura de empregos vai crescer nos próximos dias e quem está precisando dessas vagas tem, claro, que ficar atento. Cato Lintanã, fala-se muito do comércio, mas são diversos setores que têm a economia aquecida nessa época do ano. Com certeza, Alberto. Indústria e serviços entram nessa lista e entram forte, viu? Mas antes de falar sobre essa tendência agora nesse final de ano, vamos aproveitar que a gente está falando de emprego para atualizar você que está em busca, né, de uma reinserção no mercado de trabalho ou do primeiro emprego. Olha só as vagas disponíveis na nossa Agência do Trabalhador aqui de Londrina por meio do Cine.
Temos 12 vagas para auxiliar de estoque para pessoa com deficiência, temos uma para consultor de vendas, 2 vagas para operador de caixa no sistema de aprendiz, 12 vagas para supervisor comercial, 1 vaga para vendedor interno e ainda outras 13 vagas disponíveis aí para o pessoal que precisa trabalhar. Tradicionalmente, o último trimestre, de todos os anos é o melhor para o comércio. Que a gente tem Natal, temos Black Friday, Ano Novo e esse ano ainda tem Copa do Mundo para aquecer ainda mais este comércio. A Confederação Nacional do Comércio está prevendo a contratação de 109 mil trabalhadores temporários em todo o país por conta disso. Essa deve ser, inclusive, a maior oferta de trabalho temporário desde o ano de 2013. E o Paraná é o 3º estado que mais deve contratar, ficando atrás apenas de São Paulo e de Minas Gerais. Ainda segundo a Confederação Nacional do Comércio, 1 de cada 10 vagas temporárias deve virar definitiva. A gente tem entrevista, inclusive, com responsáveis por alguns comércios falando sobre esse período. Vamos ouvir. Sabendo que a gente tem um movimento muito maior, vem Black Friday, depois vem Natal, a gente dobra o quadro de funcionários com caixa, pacote, estoque e vendedores para dar conta da demanda e manter a qualidade do atendimento. E não precisa ter experiência, mas ela precisa ser proativa, comunicativa e querer aprender. Tá aí, não dá para perder essas oportunidades, peguem essas dicas e além dessas dicas, a gente também tem uma consultora de vendas falando, só que antes de chamar a entrevista dela, quero só fazer uma correção. A hora que eu falei das vagas, são 13 vagas para vendedor interno, tá? Então, feita a correção aí para você que precisa de uma oportunidade de trabalho. Agora sim, a gente vai ouvir essa consultora de vendas falando um pouco mais sobre este período que nós estamos vivendo e relembrando, você que está aí à espera de uma porta aberta, tem jeito, tem oportunidade para você também. Vamos ouvir. Em agosto já tinha loja vendendo artigos de Natal, coisa que não era comum. Então os empresários se prepararam, o comércio se preparou com essa antecipação. Porque muitas pessoas não se tocaram atrás que vai ter Copa do Mundo em dezembro, que nunca foi isso para nós. Então é comprovado agora que as pessoas de RH estão numa formação de equipes para essa época do ano e com isso está tendo muita contratação. Lá no G1 tem um link com várias oportunidades de emprego em diversas cidades do Paraná. Vale a pena conferir. Te convido também a ficar por dentro do que é destaque no Globo Esporte desta terça-feira, sob o comando da Rafaela Potter. Fala pessoal, tudo certo? Você sabe, depois do Meio-Dia Paraná tem um encontro marcado aqui com o Globo Esporte. Claro que a gente vai repercutir a convocação do técnico Tite da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo do Catar. Tem um nome... Vocês já sabem de quem eu estou falando, Daniel Alves. Dividiu opiniões, mas também tem outros nomes ali que ganharam muitos elogios por merecimento. O próprio Bruno Guimarães, revelado pelo Atlético, comemorou um monte, mas não muito, bem quietinho assim, uma comemoração contida, estava com um filhinho no colo, claro, recém-nascido. E tem também o Pedro, um daqueles atacantes românticos que, assim que saiu o nome dele, na convocação do Tite, ele pediu a namorada em casamento. A gente vai repercutir tudo isso hoje no Globo Esporte e vamos falar também de Campeonato Brasileiro, porque amanhã tem jogão no Couto Pereira, Coritiba e Corinthians. O Coritiba agora pensando na Sul-Americana, será que dá? E o Furacão, lá em Goiânia, vai encarar o Atlético Goianiense querendo a vaga na Libertadores no ano que vem. A gente se vê então depois do Meio-Dia Paraná, no GE. Uma ema, animal pouco comum na nossa região, está se recuperando no hospital veterinário. A ave foi encontrada durante uma apreensão perto de Umuarama. Ela estava em cativeiro e com um ferimento na coxa. O animal foi trazido ao hospital veterinário da Unifil, em Londrina, e passou por cirurgia para a retirada de um pedaço de madeira da coxa. Agora, a ave está em tratamento com antibióticos e se recuperando bem. Depois do intervalo, tem a reportagem completa com o depoimento do jovem investigado por uma tentativa de sequestro da ex-namorada em Ibiporã. Os avanços na negociação da Sanepar com moradores que sofreram com rachaduras em suas casas em meio a obras da companhia. Imagens agora de Ibiporã. Hoje é aniversário da cidade que completa 75 anos. Mas não é feriado por lá.
O descanso foi transferido para 2 de janeiro, para que os moradores possam emendar o feriadão de fim de ano. Ibiporã já pertenceu a Jataizinho, a Londrina e a Sertanópolis antes de ser emancipada em 1947. Os parabéns da RPC a Ibiporã e seus mais de 55 mil habitantes. O Ministério Público pediu a abertura de uma ação criminal contra o homem investigado por tentar sequestrar a ex-namorada em Ibiporã. Essa tentativa foi no dia 25 de outubro, como mostram essas imagens aqui no telão. A decisão da promotoria foi tomada após este homem prestar depoimento, ao qual o Meio Dia Paraná teve acesso em primeira mão. E agora a equipe da Mônica Dal traz os principais trechos para você. O agressor diz à polícia que arrastou a ex-namorada até o carro porque queria conversar antes de uma viagem. Perguntado sobre as cenas registradas por câmeras de segurança, Faustino Daniel da Silva, de 29 anos, nega ter sido agressivo. Nesse momento, eu nunca apresentei nenhum aspecto agressivo, tanto que as lesões que ela teve foi de eu tentar colocar ela dentro do meu carro. Assim que a mãe dela apareceu, eu não agredi nem ela, nem a mãe dela. Eu tentei me acalmar, eu falei algumas vezes para a mãe dela, enquanto a mãe dela segurava e rasgava a minha camiseta. Eu falava: tia, eu só preciso conversar, tia. A minha cabeça não para, eu só preciso conversar. O jovem fala ainda que tem problemas psicológicos, por isso cometeu o crime. Eu passo por um tratamento psicológico e a minha cabeça não estava equilibrada nesse determinado momento. Eu tenho noção da gravidade, eu tenho noção de tudo isso que eu fiz foi completamente errado. Você está arrependido dessa situação? Doutor, sim, eu tenho arrependimento de toda essa situação, eu tenho arrependimento de todo o mal que eu causei a ela, a família dela, tudo isso. Os dois jovens namoraram por 1 ano e se conheceram na Faculdade de Direito em Jacarezinho. No dia da tentativa de sequestro, o término do relacionamento completava 1 mês. A jovem estava em casa e foi avisada pela vizinha sobre uma suposta encomenda. Quando chegou à portaria, foi surpreendida pelo agressor, que tentou colocá-la dentro do carro várias vezes. A vítima se segurou em uma árvore, até que foi salva pela mãe. Após a investigação da Polícia Civil, o Ministério Público denunciou Faustino pelos crimes de ameaça, perseguição, lesão corporal e constrangimento ilegal. Ele permanece solto, mas não pode se aproximar da vítima ou da mãe dela, graças a uma medida protetiva. Para caracterizar uma situação de prisão preventiva, existem fundamentos para a prisão preventiva. A soma das penas ela tem que ultrapassar 4 anos. Né? Além disso, não houve, além desse fato grave, uma outra conduta que justificasse, por exemplo, que acreditasse que havia uma reiteração. Além disso, também, há outro fundamento que seria a garantia da instrução do processo. Por exemplo, se ele ameaçasse as testemunhas durante o processo, se ele praticasse condutas que dificultassem a instrução do processo, o que também não foi o caso. E, por fim, se ele tentasse fugir de alguma forma. Com Faustino solto, a família vive uma angústia. A gente foi vítima dele e agora a gente está sendo refém dele. Porque ele está por aí viajando, né, como diz, mas eu tô aqui presa e sem saber como vai ser amanhã, sem conseguir também planejar muito, porque fico pensando se ele vai vir atrás, se vai ter mais alguma coisa, se a justiça vai andar. Então, assim, é horrível. A vítima, que não quer ser identificada, contesta a versão do ex-namorado e acredita que ele teria planejado um sequestro. Eu acho que essa justificativa não tem sentido algum, porque ele passou a tarde toda em frente ao prédio. A hora que ele foi, ele não precisava ter se escondido atrás do portão, se ele quisesse conversar, não precisava ter usado o ventilador como isca. Desde o momento que ele apareceu no portão, ele não me disse nada, né? Ele só me disse dentro do carro que eu tinha acabado com a vida dele. Então, em nenhum momento ali ele quis conversar. A família pede que ele seja preso. Quer dizer que eu estou vendo o cara sequestrar você e não vai acontecer nada com ele?
O cara te agredir, não vai acontecer nada. E graças a Deus que minha filha não foi mais um número, eu não tenho o rosto dela aqui. Eu tenho a minha voz que vocês estão dando. Graças a Deus eu não tenho o rosto da minha filha aqui. Essa reportagem é uma produção da Cristiane Oia, com edição da Kátia Peruzzi e reportagem, como você viu, da Mônica Dal e do repórter cinematográfico Alceu Nascimento. A nossa equipe tentou, mas não conseguiu contato com o Faustino Daniel da Silva Neto para que ele prestasse novos esclarecimentos. A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar uma mulher por injúria racial. Esse caso em Guarapuava. Ela teria cometido o crime contra um policial militar. O caso aconteceu no final de semana durante uma ocorrência policial aqui em Guarapuava. Segundo a Polícia Militar, um jovem de 23 anos acionou a equipe dizendo que queria ficar com a filha dele de 2 anos por ter a guarda compartilhada dela, mas que estava sendo impedido por os familiares dessa criança. A equipe chegou até o local da ocorrência quando foram recebidos por uma mulher de 45 anos que começou a desobedecer esses policiais. Um deles, um homem negro, tentou conversar com ela quando ela disse para ele a seguinte frase, abre aspas, não vou conversar com você, preto, quero conversar com outro policial que é branco. Ele entende do que estou falando. A equipe informou que ela estava cometendo um crime, mas ela continuou desobedecendo os policiais. A Polícia Militar não tolera nenhum tipo de racismo, né? Ali naqueles casos foi uma injúria racial. A Polícia Militar é totalmente contra esse tipo de situação. E a gente tomou as devidas providências ali, né? Fez a prisão em flagrante da mulher e encaminhou ela para a delegacia. A mulher foi presa em flagrante por injúria racial e desobediência. Ela foi ouvida pela Polícia Civil no mesmo dia e foi arbitrada uma fiança de R$ 2.500. Ela pagou a fiança na manhã de domingo e foi liberada. Agora, ela responde em liberdade até a decisão judicial. A polícia não divulgou o nome da mulher. Agora, uma boa notícia para famílias que aguardam por indenizações após terem rachaduras em suas casas em meio a obras da Sanepar. O Meio-Dia Paraná mostrou o problema novamente nos últimos dias e temos avanços nas negociações. Giovana Machado, acordos aí começam a ser fechados? Isso, Alberto, nós mostramos aqui na reportagem do Meio-Dia Paraná 3 casos específicos que aconteceram em diferentes regiões da cidade. Os moradores relataram um problema de rachaduras nas casas, em alguns casos até condenação realmente do imóvel por parte da Defesa Civil, dos profissionais que fizeram essa análise, relataram um problema à companhia e a Sanepar reconheceu inclusive esses problemas. Mas o problema que a gente mostrou aqui também na reportagem do Meio-Dia Paraná era que já estava se estendendo há meses, há cerca de 6 meses, e esses moradores não tinham ainda um acordo realmente firmado com a companhia. Mas estamos aqui com boas notícias que 2 desses casos avançaram. Um deles é o da casa na rua Aracaúba, no Jardim Santa Rita, zona oeste de Londrina. Por lá a moradora já estava praticamente reconstruindo a casa, já que ela contou para a gente que não compensava deixar o imóvel ali parado e morar, por exemplo, numa casa de aluguel. Ela preferiu investir ali no imóvel, estimou um gasto aí de cerca de R$60 mil para fazer todos os reparos. A Sanepar chegou a fazer um primeiro contato, uma primeira proposta, mas o valor foi considerado baixo. A proprietária não aceitou e numa segunda proposta feita pela companhia, aí sim as partes entraram em um acordo. O outro caso que também teve o avanço é da casa na rua Álvaro Moreira, no conjunto Armindo Guazzi. Nesse caso, o proprietário contou para a gente, o repórter Ademir dos Santos conversou com o proprietário da casa que mostrou as rachaduras invadindo ali o piso, o muro, parte da fachada da casa e atingiu principalmente o quarto do filho do proprietário desse imóvel, que já estava há 6 meses sem poder ali dormir no quartinho dele, porque o local estava condenado. O gasto estimado pelo proprietário para fazer todos os consertos ficaria em R$30 mil. Uma primeira proposta feita pela Sanepar era um valor considerado baixo também por esse proprietário, não foi aceito, e numa segunda proposta, aí sim, as partes também entraram em um acordo e os valores dos 2 casos que a gente citou agora não foram divulgados. Nós entramos em contato tanto com esses moradores como também com a companhia para verificar o avanço, dessas negociações, e a Sanepar contou que estão sendo assinados os documentos necessários
para a efetivação do pagamento dos ressarcimentos desses moradores. A única proposta que, por enquanto, segue ainda sem esse avanço é a do imóvel na Rua Venezuela, na Vila Brasil, centro ali, né, de Londrina. Nesse caso, é um imóvel comercial, a família utiliza aí como parte também de complemento de renda, um complemento importante de renda. A gente entrevistou os proprietários no mês de abril desse ano, que relataram realmente esse problema, né? O local não estava podendo ser alugado como mercearia, como bar. E, por enquanto, a Sanepar informou para esses moradores que está em fase de orçamento e, por isso, ainda não teve avanço por lá. Alberto, é parte do problema também que a gente relatou nessa semana e a gente mostra agora, mesmo que sem a solução completa, né, de todos os casos, já tem um avanço. Legal, muito bacana realmente, é a sua participação junto com o nosso jornalismo, ajudando a melhorar a vida das pessoas, com prestação de serviço e espaço sempre aberto aos nossos telespectadores, contribuindo efetivamente para o desenvolvimento da nossa cidade e melhoria da vida dos nossos telespectadores, de todo mundo aqui de Londrina e região. Isso é muito bacana, a gente agradece toda essa parceria. E nessa parceria, eu abro mais espaço para as participações de telespectadores, agora com uma bronca do Henrique em relação ao transporte coletivo. Ele está contando que, infelizmente, ficou 1 hora esperando o ônibus da linha 203 ali no Terminal Central e não apareceu nenhum ônibus para o Parque Ouro Branco, que é uma falta de respeito e ninguém deu satisfação à população. Tem tanta gente no ponto que não vai caber em um carro, em um ônibus só. Falta de respeito com os usuários. O Henrique mandou essa foto ali por volta de 11h30, 11h40 da manhã e informou só que por volta do 12h35, praticamente 1 hora depois, é que o ônibus apareceu. E olha só quanta gente já estava aguardando para essa linha aí que atende o Ouro Branco. E fica, portanto, essa cobrança do Henrique em relação a melhorias do transporte coletivo da nossa cidade. Obrigado aí pelo Henrique e por tantas pessoas participando dessa edição do Meio Dia Paraná. Falei há pouco em prestação de serviço, tem mais um para você. Vão até amanhã as inscrições para um casamento coletivo que será realizado em Londrina. Casais interessados em participar têm que procurar um cartório de registro civil. Precisam levar a carteira de identidade, o CPF, certidão de nascimento ou de divórcio, comprovante de endereço e comprovante de renda, atestando que o casal ganhe até 3 salários mínimos. O casamento coletivo será em 19 de novembro no Clube do Maria Cecília e faz parte do programa Justiça no Bairro, promovido pelo SESC e pelo Poder Judiciário Estadual do Paraná. A programação do Justiça no Bairro começa no dia 17 de novembro e tem vários outros serviços. O objetivo é que no dia 17 até o dia 18 nós tenhamos a carteira de identidade. E essa carteira de identidade estará à disposição de vocês através do agendamento diretamente no SESC Norte. Então, se você quer fazer sua carteira de identidade, você não quer esperar, então faça o seu agendamento. Se você precisa de um atendimento jurídico, se você precisa fazer um divórcio, se você precisa fazer um reconhecimento de paternidade, se você precisa fazer alguma atividade que seja consensual, que ambos estejam de acordo, você deve também ligar ao SESC e fazer a sua inscrição, porque será no sábado, o único dia para o atendimento da parte jurídica. Sábado, dia 19 de novembro. Não perca essa oportunidade. Começam às 9 horas da manhã e vão até às 17 horas. Um projeto nas escolas municipais de Cascavel está incentivando os alunos a fazerem a coleta seletiva e a destinar o material para os pontos de reciclagem. Foram 6 meses em que alunos e professores levaram mais do que material escolar para a aula. Além da mochila, muitas sacolas de recicláveis. Caixa de ovo, caixa de leite, pilão, pet, latinhas, também algumas caixas de sapato. Tinha lá jogado no meu terreiro garrafa de papelão. Os alunos do 5º ano da escola Maria Fumico, que fica no Tarumã, em Cascavel, arrecadaram mais de 3 toneladas de material. Gincana que envolveu a família toda. Minha avó e meu avô ajudaram, e daí quando eles colocavam num lugar, e quando eles separavam bastante, eles traziam lá em casa. O esforço de todo mundo ajudou a escola a vencer a competição, e a premiação veio. O prêmio é um passeio para ver de perto o movimento, ouvir o barulho, sentir o cheiro, ouvir as histórias de quem trabalha aqui e entender
que essa gincana não pode ter fim, que uma mudança de comportamento é fundamental. E entender também que essa mudança pode promover a melhora ambiental que a gente precisa e também proporcionar uma transformação social. Os alunos foram até um dos 5 ecopontos de Cascavel para conhecer o processo de separação. Foi aqui que eles aprenderam que, além dos problemas ambientais, toda vez que algum material reciclável é descartado de forma errada, o que vai para o lixo é a chance de uma vida melhor. A Marlene é uma das cooperadas e passou aperto nos meses mais frios do ano, em que a quantidade de material diminui bastante. Foi muito difícil. Se eu pagasse a prestação da casa, eu ficava sem comer. Ou escolhi um dos dois. Ao todo, o projeto arrecadou 32 toneladas de recicláveis que ajudaram a amenizar essa situação. A cooperativa aposta nessa parceria para continuar tendo reforço no faturamento. Quanto mais chegar material, mais renda eles têm. E eles vivem só do material reciclado. A professora que acompanhou os alunos na competição tem a esperança de que a gincana possa transformar essa nova geração. A gente só começa a fazer as coisas quando vê que não tem mais jeito. Então, eu acredito que se você tendo uma consciência e eles irem mudando isso, não precisa chegar lá no pior para poder mudar. Falamos de reciclagem, falamos também agora do projeto Recicla RPC. Quem entrar no aplicativo Você na RPC encontra o banner do Recicla. Lá tem os endereços dos pontos de entrega voluntária mais próximos da sua casa, ali delimitando quais os materiais podem ser descartados no lixo comum e quais têm que ser levados ao lixo específico, dentre eles eletroeletrônicos, lâmpadas, pneus, enfim, não podem ser descartados em qualquer lugar. Ali no Recicla RPC tem os horários, o mapinha, enfim, todo o serviço para que você faça a destinação correta. Se na sua cidade ainda não tem um local, é porque a entidade gestora ainda não disponibilizou e quando isso ocorrer, o aplicativo também será atualizado. Conferir como vai ficar o tempo amanhã? Olha só aqui na nossa região. Mais um dia com o sol entre nuvens, as temperaturas mínimas subindo, será de 13 em Apucarana e as máximas batendo ali nos 30 graus ao longo da tarde de quarta-feira. Londrina também terá uma quarta-feira com o tempo firme e, como eu já tinha antecipado, na terça o tempo começa a mudar. Teremos uma temperatura bem elevada, 32 graus. Na quinta já começa a mudar, com máxima de 32 e risco de temporais. E o tempo segue instável também, com mais tempo fechado e instável na sexta-feira. Está aí a previsão para o restante da semana. Para rever as reportagens, é só acessar o Globoplay. Confira também notícias em tempo real no G1 Paraná. Está chegando o Globo Esporte. Obrigado pela companhia. Até amanhã. Meio-dia Paraná. Oferecimento: Supermercados Precim, ofertas sensacionais. E Aurus, vem aí o lançamento alto padrão Quadra Construtora, próximo a Arel.